Olá galera, tudo bem com vocês? Antes eu gostaria de agradecer a você, Daniel, por me abrir esse espaço. É uma honra estar aqui me apresentando para os seus inscritos. Galera, eu me chamo Simone Ferraz e sou do canal Somente os Fatos. Lá eu conto histórias de crimes. Após assistirem o vídeo do Daniel, vocês serão todos bem-vindos ao meu canal. Eu espero por vocês. Um grande abraço. Observe esta foto. Nela, vemos a pequena Alexandra Ariel Bareilles, uma criança sorridente que segura o seu brinquedo preferido, uma boneca de pano. Ellie, como era conhecida, nasceu em 2 de janeiro de 1988. Era filha de Maryvale Bareilles e tinha 2 irmãos, Samuel e Benjamin. Em 1993, a família passou a morar num condomínio de apartamentos, o Golden Nugget Apartments, na West Grand Avenue, em Eaglewood, uma cidade localizada no estado do Colorado, no condado de Arapahoe. Na época, Maryvale era divorciada e namorava um homem chamado Charlie Berry. Na noite do dia 18 de maio de 1993, Ellie Bareilles, de 5 anos, saiu para brincar com seu irmão Samuel, de 3 anos, no pátio do condomínio. A certa altura, a babá entrou em casa por alguns minutos e quando voltou, Ellie não estava em lugar algum. A babá ligou para a mãe da menina, que entrou em contato com as autoridades. Rapidamente a polícia foi chamada e uma busca foi iniciada por todo o condomínio. A primeira investigação se arrastou por 4 dias sem uma única pista e os policiais começaram a achar que se tratava de um sequestro. Até que finalmente as autoridades recorreram a uma arma de investigação milenar no combate ao crime: cães farejadores. Neste momento entra em cena Yogi, um cachorro da raça Sabujo, que era muito experiente, e seu treinador, o oficial Jerry Nichols. Os dois começaram a trabalhar nas redondezas em busca de pistas. Roupas recentemente usadas pela menina foram levadas para Yogi sentir o cheiro e rapidamente ele começou a procurar. Primeiro, o cão subiu as escadas do condomínio e foi em direção ao apartamento onde a família morava. Esse era um bom sinal e significava que Yogi estava no caminho certo. Ele ficou por alguns segundos no corredor do prédio, sentindo o cheiro da criança em todos os lugares. Então, desceu para a calçada e depois subiu novamente, indicando que a criança pode ter entrado em casa antes de desaparecer. Maryvale, a mãe da menina, estava inconsolável. Ela informou à polícia que sua filha tinha asma e precisava de remédios 4 vezes ao dia. Richard Bareilles, o avô de Ellie, tinha grandes esperanças de encontrar a neta com vida, e ele ajudou as equipes de busca uma vez que Maryvale passou mal e foi levada para o hospital, ficando internada por quase 2 dias. Fora do complexo de apartamentos, Yogi foi na direção sul, mas parecia muito agitado, principalmente porque, àquela altura, vários curiosos e a imprensa local se aglomerava nas ruas à espera de uma notícia, e isso estava atrapalhando o cachorro de farejar. Então, os oficiais esvaziaram todo o quarteirão. E mesmo com alguns carros passando e o barulho da cidade, o cão farejador manteve seu foco. Esse tipo de cachorro é um rastreador nato, e seu instinto é muito aguçado e preciso. Seu olfato é simplesmente incrível. Os cães dessa raça são projetados para caça. Para se ter uma ideia, as dobras da pele solta em seu rosto atuam como uma espécie de acumulador de cheiro, e até a umidade do focinho e a baba que ele expele ajuda a realçar o cheiro. O cheiro do corpo humano por si só é produzido por milhares de células mortas da pele, que estão constantemente sendo eliminadas, e a menos que o ambiente seja lavado, o cheiro pode permanecer por até 1 mês. Quando um cão é apresentado a um cheiro específico para rastrear, ele basicamente se concentra apenas nisso. Esquece e ignora tudo ao seu redor. As buscas, infelizmente, tiveram que dar uma pausa. No dia seguinte, outro cão chamado Beck foi levado para ajudar Yogi. Desta vez, os cães ficaram alguns minutos latindo na porta do apartamento 106, onde um homem chamado Nicholas Randolph Stoffer morava. Os policiais bateram na porta. Ele abriu e deixou que entrassem para vasculhar, porém, os cães não entraram.
eles desceram novamente para a calçada e foram em direção à rua. Era comum que o cheiro se espalhasse ao redor de onde a menina morava. Mesmo assim, Nichols foi ouvido pela polícia, mas tinha um sólido álibi. Enquanto os dois cães seguiam o cheiro de Ellie, o oficial Jerry rapidamente reconheceu que Yogi estava seguindo um padrão muito familiar. Se a pessoa que está sendo rastreada está caminhando a pé, o cheiro é um pouco mais forte e os cães seguem pela calçada. Mas se os cães seguem o cheiro pelo meio da rua, provavelmente essa pessoa passou pelo local em um veículo. Por incrível que pareça, deixamos rastros de cheiros até mesmo em carros em movimento. Yogi e Beck eram implacáveis. Eles continuaram e seguiram para o sul, andando vários quilômetros, cobrindo quase 40 quarteirões da cidade. Na entrada de uma rodovia, Yogi subiu em direção a uma rampa que dava acesso à região oeste. Isso deixava claro que Ellie passou por aquela região e foi adiante. O grupo de busca então concentrou seus esforços fora da rodovia, em direção a uma área arborizada chamada Dare Creek Canyon. Os cães foram dispensados e mais de 50 voluntários e policiais começaram a procurar na região, mas nada foi encontrado. No dia seguinte, Yogi começou a rastrear o cheiro de Ellie pelas ruas da cidade novamente. Ele passou por estacionamentos, ruas e rodovias e andou por mais de 7 horas. Ele tinha percorrido cerca de 20 quilômetros a pé e só parava por alguns segundos para beber água. Mas o oficial Jerry teve que desacelerar um pouco o cachorro, pois segundo ele, quando esse tipo de cão segue uma linha de cheiro e não encontra o que procura, ele pode morrer de exaustão de tanto procurar. Mas foram apenas alguns minutos de descanso e Yogi já estava latindo e puxando Jerry para seguir o rastro. Em determinado momento, Yogi ficou muito agitado e ao invés de caminhar, ele corria, mas Jerry se recusava a deixar o cão seguir. Os dois estavam exauridos e ele pediu para a equipe de busca seguir em direção que era indicada por Yogi, a cerca de 3 quilômetros de lá. E infelizmente, o corpo sem vida de Ellie Barryless foi encontrado. Uma autópsia determinou que a criança não tinha sido abusada. A causa da morte foi inconclusiva e o legista afirmou que poderia ter sido estrangulamento ou até mesmo asma. Agora, só faltava saber quem sequestrou a pequena Ellie. E as atenções, é claro, se voltaram novamente para o vizinho Nicholas Stoffer. Bom, neste momento da história, os policiais começaram a ouvir os vizinhos, familiares e amigos que podiam dar algum relato que favorecesse a investigação. E Samuel, o irmão de 3 anos de Ellie, disse que a sua irmã foi levada pelo homem velho. O curioso é que Samuel se referia a Nicholas Stoffer como homem velho. Porém, apesar de ter sido liberado pela polícia anteriormente, Nicholas teria se mudado às pressas para o estado da Califórnia e depois disso ele simplesmente desapareceu. E isso, é claro, era muito mais suspeito. Na época, o exame de DNA ainda era pouco usado pela polícia e os resultados ainda eram pouco precisos, além de demorar semanas para sair. E mesmo assim, a mochila e as roupas de Ellie foram testadas, juntamente com alguns pertences de Stoffer que foram encontrados em seu apartamento. Mas nada de compatível foi encontrado. Embora as suspeitas da polícia fossem altas, os promotores se recusaram a emitir uma ordem de prisão para o homem, simplesmente por falta de provas mais concisas. Mas isso não impediu que alguns detetives examinassem a vida do homem mais a fundo. A investigação descobriu que, quando Nicholas tinha 15 anos de idade, ele tinha sido preso por bebedeira, agressão e uso de entorpecentes. Aos 18 anos, se alistou na Marinha, mas foi dispensado por indisciplina. Nicholas passou a viver fazendo biscates, não tinha residência fixa e se tornou dependente de drogas e álcool. Alguns conhecidos do homem disseram que ele tinha feitiço por pés. E uma mulher que se relacionou brevemente com ele afirmou que ele tinha uma verdadeira obsessão por mulheres com pés pequenos. O curioso é que quando Ellie foi encontrada, ela estava descalça. Àquela altura das investigações, nada de contundente foi levantado para que fosse solicitada a prisão do homem, e ele passou os anos seguintes quase que em anonimato total. Ninguém sabia onde ele morava ou o que fazia da vida. Até que, em 2001, 8 anos após o sequestro e morte de Ellie, o Departamento de Polícia de Phoenix, no Arizona, mandou um comunicado para a polícia de Eaglewood, dizendo que eles tinham encontrado Nicholas Stoffer, mas que, infelizmente, havia morrido recentemente de uma overdose de cocaína. Em 2011, com o avanço das tecnologias de investigação, os detetives de Eaglewood
e enviaram novamente as roupas de Ellie para análise no Departamento de Investigação do Colorado, na esperança de que isso pudesse levar ao verdadeiro assassino. Poucos meses depois, a análise indicou que as amostras eram compatíveis com o DNA de Nicholas Stoffer, mas, àquela altura, nada mais poderia ser feito. Após o crime, o avô de Ellie, Richard Bareilles, criou a Fundação Ellie, que é mantida até hoje, onde com recursos próprios e doações de voluntários educam crianças e pais a respeito de questões de segurança e combate ao sequestro de menores. A organização também ajuda a treinar cães farejadores para a polícia local. Sem dúvida alguma, os cães ajudaram a resolver muitos casos e localizaram várias pessoas desaparecidas, assim como a minha amada neta, disse o avô da menina. O cão Yogi morreu em 1998 e durante sua carreira ele trabalhou em 478 casos, ajudando a resolver mais de 300. Ele está enterrado no cemitério memorial da polícia no Colorado. Ellie foi sepultada em Chapel Hill Memorial Gardens em Littleton, sem nunca ter a chance de cumprir o seu destino. Há muitas perguntas que nunca teremos uma resposta, e tudo o que podemos fazer é tentar adivinhar por quê, como e a que horas tudo aconteceu. Mas Ellie não é uma vítima. Eu não quero que as pessoas pensem nela como apenas mais uma vítima. Ela é uma heroína e tem sido uma heroína nos últimos 18 anos, disse Maribel Bareilles. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição você encontra todos os links para o canal, bem como as nossas campanhas de apoio e o nosso e-book de Jack, a Crônica de um Enigma. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!